Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs aqui do nosso Centro Chico Xavier. É muita alegria estar com vocês hoje, mais um dia de palestra aqui na nossa casa. Um dia que a gente está recebendo uma palestra especial sobre Allan Kardec, o pedagogo. Então é um dia de reflexões sobre esse grande codificador nosso professor, Kardec. Então que possamos todos nós adentrar nessa história e também aprender com o que vai ser abordado aqui hoje com o nosso amigo Marco, Mas antes de começarmos a nossa palestra da noite, nós vamos preparar um ambiente convidando o nosso querido Walter, que vai conduzir para a gente a leitura de uma mensagem de Emmanuel do Caminho, Verdade e Vida. Então eu vou convidar o Walter para que faça a leitura para nós. Então, a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais inteiro galardão. Está em João, capítulo 1, versículo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos e dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer da nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Excelentes reflexões do Emmanuel para todos nós aqui, E agora, continuando a nossa tarefa, nós vamos encaminhar com muito carinho a nossa irmã Josi, envolvê-la com muito carinho para a prece de abertura da palestra da noite. Josi. Então vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre querido. Vamos rogar amparo e proteção a este momento em que vamos nos enriquecer acerca dessa doutrina tão maravilhosa. Que este momento seja repleto de paz, de harmonia, que o nosso palestrante da noite, o Marcos, seja envolvido com muita luz, com muita paz, e que todos nós possamos receber nesta noite pétalas de luz, luz de paz, de amor, a envolver a todos, graças a Deus. Que a paz de Deus e de Jesus, nosso Pai amantíssimo e nosso Mestre querido, nosso amigo para todas as horas, enquanto Pai, nosso Pai que é aquela figura que todos devem ter, de que sempre está com as mãos e com os braços abertos, aguardando a nós, os filhos pródigos, que ainda teimamos em ser. E Ele pacientemente espera que nós acordemos
e retornemos ao lar e à seara. Essa seara, meus irmãos, que não podemos esquecer que como somos filhos dele, do Pai amantíssimo, do Pai todo-poderoso, nós também somos herdeiros do reino de Deus. E Jesus, como sendo o nosso irmão mais velho, como sendo aquele Espírito que João disse que quando ele nasceu, o Messias já existia, Messias, nós estamos na mesma situação, meus queridos irmãos. E a doutrina espírita, depois de séculos e séculos, nós batendo a cabeça, e como os filhos pródigos, nos afastando do reino de Deus e de todas as garantias que o lar fornece a nós, espíritos, a doutrina espírita veio como o Consolador prometido. E o Consolador prometido veio ao seu tempo, na hora aprazada, na hora pronta, quando a humanidade mais havia necessitando, pois o materialismo estava ganhando terreno. E o materialismo ganhando terreno, vem junto o niilismo, a negação, vem toda aquela situação de que nós esquecemos que somos espíritos imortais e damos mais importância aos bens materiais do que ao espírito. E nasceu Kardec, o pedagogo. Esse trecho que eu abro a palestra nos faz lembrar de Pestalozzi e nos faz lembrar de todos aqueles espíritos que reencarnam antes de um grande missionário reencarnar, para preparar a área, para preparar o terreno, para o que ele vier trazer, já está um pouco mais fácil de compreender. E Pestalozzi, um grande pedagogo da época, grande pedagogo, numa época que a Europa estava infestada de grandes pensadores na parte da educação, como o nosso patrono daqui da casa, o Dr. Hernani, um grande visionário. Pestalozzi veio como o grande professor que iria receber no seu seio, na sua escola, esse missionário que hoje nós conhecemos como Allan Kardec. O amor é o eterno fundamento da educação. Amor, meus queridos irmãos. Por isso, a toda hora, os meus pupilos devem ler no meu rosto que o meu coração está com eles, que é a sua ventura, que a sua alegria é a minha alegria. Palavras de amor profundo, que ele fazia questão de apresentar para todos os seus alunos em Verdun, na escola que ele fundou. Pestalozzi, então, foi um dos professores, dos pedagogos que marcaram época na Europa, então, né? Numa época que até hoje nossa civilização
colhes os frutos. Basta ver os jardins da infância de hoje em dia, que automaticamente nós nos reportamos para essa época do século XIX. Quando, numa época, meus irmãos, que parece distante, mas a importância e a atenção começava a ser dado para a criança e para tudo que ela prometia. Fazem só 200 anos. Só 200 anos que nós começamos a ver as crianças como o futuro da humanidade. Basta ler qualquer obra de Charles Dickens, Oliver Twist, por exemplo, e nós vemos nessa época do século XIX como as crianças eram tratadas. Já bem pequenininhas, elas iam para as fábricas trabalhar 12 horas por dia. Então veja a importância desses grandes missionários na educação para falar. Humboldt próprio falava assim, a criança deve receber todo o amor possível. Um grande cientista, pesquisador e pensador do século XIX, século XVIII para o século XIX. E Pestalozzi, então, veio ao seu tempo fundar essa escola. Kardec, então, nasceu na cidade francesa de Lyon, às 19 horas, na França, no dia 3 de outubro de 1804, numa data que o Napoleão dava a pá de cal na missão dele, quando ele se autocoroou imperador da Europa. Kardec vinha de uma família antiga francesa que remonta do século XV, em plena Idade Média, que sempre os seus ascendentes eram da área da jurisprudência. Eram juízes, promotores, advogados. Então ele vinha já de uma família que sempre estudou e sempre esteve metida em estudos, em informação, em conhecimento. E ele próprio não seguiu a carreira do pai. O pai era Jean-Baptiste Antoine Rivail, que era juiz de direito, e a mãe Jeanne-Louise Duhamel. Esse slide eu fiz questão de colocar porque sempre houve um ligeiro mal-estar dos estudiosos sobre qual era o nome de Kardec. Você vê, tem coisas mais importantes da gente discutir e ainda ficavam discutindo sobre o nome dele. Se era Hipólito Léon ou Léon Hipólite. Olha que importância essa discussão. O nome dele, de batismo, é Hipólite Léon Denisard Rivail. Hipólite Léon. Hipólite Léon, então, em 1814, ele, com 10 anos de idade, ele segue para a Suíça, ele vai para um outro país, meus irmãos. 10 anos de idade. Ele vai para um outro país, em Verdun, na Suíça, para estudar com esse que era o nome mais importante na parte da educação, da instrução europeia. Príncipes, duques, mandavam os seus filhos, e reis. A própria Leopoldina conhecia o instituto enfim, a nossa Leopoldina, a nossa imperatriz, eram mandados para Yverdon para estudar nessa estrutura, nessa fortaleza que tinha sido doada pelo duque, com o propósito de que lá fosse instituída uma escola para as crianças, principalmente. Então, a comuna suíça
deu a direção do Instituto para o Pestalozzi, porque ele era a pessoa mais proeminente na área de educação, na área de pedagogia, que era nascente, a pedagogia estava nascendo ainda, da Europa. Esses, então, o pai Pestalozzi e a mãe Pestalozzi, como eles eram tratados pelos seus alunos, de criancinha de 9, 10 anos, até os de 18 anos. Todos tratavam eles como papai e mamãe Pestalozzi. Numa época que ainda os mais velhos que podem estar ouvindo aqui ou pela internet vão lembrar que na época que eles eram crianças e estudavam nos grupos escolares, a professora tinha autoridade de surrá-los, usar a palmatória. Agora, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, não é verdade? Ele, mamãe e papai Pestalozzi, proibia e ainda explicava o porquê que não se deve usar castigos corporais nas crianças. Era o amor. Lembra aquele trecho que eu li primeiro? O amor. Eu quero que meus alunos vejam no meu rosto o amor. E foi nesse ambiente, meus queridos irmãos, que Kardec, então, foi estudar. Foi ter contato com as primeiras lições. Foi ter um contato, então foi ser construído as suas características de pedagogo. Que nós vemos essas características de pedagogo nos seus livros. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. No livro dos Espíritos. Nós vemos aí a noção dele de ensinar, de dar todos os respaldos, todas as condições para aquele que pegar o livro se instruir, mesmo que seja sozinho. As bases da evangelização espírita no método de Pestalozzi. Pestalozzi fazia questão de não ter influência religiosa nenhuma. Mas ele permitia que, por exemplo, um pastor ou um padre, a Suíça é protestante, já era protestante. Então ele permitia que um padre ou um pastor fosse lá, explicasse, desse a lição. Então mas desde que não interferisse ou goela abaixo dos seus aluninhos. Era uma instituição laica, ou seja, a religião não fazia parte oficial do seu método. Segundo Pestalozzi, o professor acompanha o progresso do aluno sem impor dogmas científicos ou religiosos. Isso, meus queridos irmãos, nós vemos hoje em dia nos centros espíritas, quando tem a evangelização no seu seio. Os centros espíritas que têm a evangelização no seu seio, ou os cursos, cursos de formação, tem isso como base. Não impor nada. Lá ele vai se sentir livre para estudar a história das religiões, vai estudar as religiões existentes hoje em dia no mundo. Isso cria no crente espírita um sentimento, um sentido de respeito às outras religiões. Profundo. Porque nós não impomos dogmas, pelo contrário, nós ficamos sempre observando assim, aqui não tem dogma. Dogmas são verdades absolutas que não podem ser contestadas. Não existe isso no Espiritismo. Existem informações que, caso não soubermos,
nós vamos procurar saber. Não, isso daí não é para você, porque isso daí precisa de uma grande estudo. Não, vamos lá, vamos estudar, vamos aprender junto. Só o Espiritismo tem essa liberdade religiosa. Só no Espiritismo nós estudamos as religiões, livre de qualquer preconceito ou dogma. E isso eu tenho orgulho de dizer. Orgulho no bom sentido. Em 1818, lembre-se, 10 anos ele foi para Yverdon. Com 14 anos de idade, Rivail já trabalha como monitor de classe, auxiliando os menores nos seus estudos. Quem lembra aqui no colégio, principalmente no ginásio, até a 8ª série, que a professora pegava a gente para ajudar os outros alunos nas carteiras do lado? Quem? Levanta a mão aí, quem lembra disso? Era comum. A professora pegava os alunos que estavam... pegava os mais adiantados, o que tinham mais facilidade de entender a lição, e falava assim, olha, você entendeu mais a fração? Então ensina o fulano. Então, isso daí nota que tem mais de 200 anos essa prática pedagógica. Porque quando o aluno está ensinando, automaticamente ele está aprendendo também. Isso faz um bem lascado. Um bem enorme. E o Kardec, como ele tinha essa facilidade de estudo, ele era utilizado já desde os 14 anos de idade como monitor, ajudando os menores dentro da sala de aula. Em 1822, com 18 anos de idade, ele sai de Yverdon, que era até os 18 anos, podia ficar até os 19 anos, mas com 18 anos saía da escola. E ele é dispensado do serviço militar por ser professor. Havia uma lei que obrigava todos os jovens, completando 18 anos, servir o serviço militar. E ele, como era professor, ele foi dispensado do serviço obrigatório. Uma curiosidade, quando eu também fui servir a aeronáutica, né, que meu pai era aeronáutica, então vamos lá na aeronáutica. Aí eu tinha terminado o ensino técnico, né, e o senhor lá da junta de alistamento falou assim, você quer servir? Eu falei assim, não, porque eu estou estudando. Ele falou, então tudo bem, pá, carimbou, e tchau. Eu estou estudando, então, enfim, você vê que a maravilha da coisa é que quando a pessoa tem a inclinação, as coisas acontecem para ela naturalmente. Todos os meus irmãos serviram, menos eu. Em 1823, já com 19 anos de idade, meus irmãos, ele publica o seu primeiro livro. Em 1824, o curso prático, olha só o título, o curso prático e teórico de aritmética, segundo os princípios de Pestalozzi. Isso daí, ele fazia questão de colocar Pestalozzi, porque como ele era muito conhecido, então as pessoas já automaticamente faziam a ligação, falavam, ele estudou com Pestalozzi, então é bom. Esse livro tem 624 páginas e pode ser encontrado na internet, viu? Em francês. E é impressionante a característica desse livro, meus irmãos, porque ele é altamente didático. Matemática, hein? Aritmética. Com uma característica, 624 páginas, 2 volumes, 19 anos. Olha a visão que ele tinha de escrever um livro, curso prático e teórico de aritmética. Que a grande sacada de ensinar matemática é o seguinte, nós vamos usar frações.
Aí os alunos, ai, eu sou professor de química. Então, ai, é mostrar para o aluno que a química está no arroz e feijão que ele come, na pizza que a mãe vai fazer a massa, vai fermentar. Não aquela matemática ou aquela química, aquela que decorem fórmula. Um professor pensa assim, não, eu vou dar condições desse meu aluninho, ele entender que a matemática faz parte da vida dele. E os exemplos que o Kardec coloca é muito prático, vale a pena ler. Muito prático, fácil de entender. Esse livro, ele foi especialmente criado por Kardec para uso dos jovens monitores e mães de família que desejassem dar aos filhos as primeiras noções de matemática. Texto claro, simples e muito didático, com diversos exemplos práticos. Então, vocês lembram, a minha mãe acompanhava a gente nos nossos estudos, ela sentava junto com a gente para ajudar a gente na lição. Era comum a mulher assumir essa responsabilidade de dar as primeiras lições para os filhos. Os mais antigos têm isso claro na cabeça. Eu não sou tão antigo assim, embora a barba seja branca, mas a minha mãe ajudava a gente na lição. Kardec criou um livro prático para ajudar as mães para dar aula para os seus filhinhos. E nós vimos uma desgraceira que foi na pandemia, a mãe e o pai não sabendo o que fazer com as crianças, né? Não sabem, ficavam desesperadas. Olha que triste. Perdemos essa noção, essa importância do pai e da mãe fazer parte da criação do filho. O que eu e a Bárbara estava discutindo hoje em dia, que ainda na cabeça de muitos homens, ainda não é coisa de homem, isso daí não, imagina, homem é homem. É um erro. Hoje em dia que a humanidade, os homens estão participando da criação dos filhos, trocando fralda, fazendo papinha. Meu pai já fazia isso daí, meu pai foi o único que fazia isso daí entre os irmãos dele. Com a gente. Então meu pai trocava fralda, fazia comidinha, brincava com a gente se rolando no chão. Então Kardec, olha, com 19 anos ele já sabia disso. Não, vou dar todas as condições para as mães. Isso daí vem desde Rousseau. Rousseau falava que a responsabilidade, não digo a responsabilidade, mas a importância da mãe dentro de casa é dar as primeiras letras para os filhos. Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo francês. Lembrando do nome do Kardec, essa slide aqui é só para mostrar, testificar, na primeira página desse livro, que aí vocês podem até achar na internet, na página da Biblioteca Nacional Francesa, Gallica, o nome dele, por Hippolyte Léon Denisard Rivail, 1824. Essa é a capa do primeiro livro dele. E o nome dele. Então, o nome dele é Hippolyte Léon. Não tem nada de Leão Hipólito, daí é falta do que fazer. Vão estudar. Vai. Tem mais coisa para ficar estudando do que ficar perdendo tempo com essas mixórdia. Em 1823, com 19 anos de idade, ele tem acesso aos conhecimentos da teoria do magnetismo animal e aos estudos de Mesmer sobre os fluidos e o sonambulismo em corporação provocada. Sonambulismo, que se fala muito, sonambulismo, eram então a incorporação, era a mediunidade provocada, induzida. Então, o magnetismo animal era a mediunidade. Colocada a serviço, então, do magnetizador, ou seja, do doutrinador, para nós hoje em dia compreender. Esse magnetismo animal, a palavra magnetismo,
foi muito vulgarizada na época de Kardec, no século XIX, porque era um acontecimento fantástico. O próprio Arago, ele dizia que ele ficava maravilhado com o magnetismo, com o sonambulismo provocado. E eles deram o nome de magnetismo porque minava do corpo da pessoa e ninguém via de onde que vinha aquela energia. Da mesma forma que o magnetismo, descoberto pelos gregos, tinha aquela força e ninguém entendia o porquê, aquela força de atração do ferro. Então, por isso que batizando também de magnetismo, isso cria uma certa confusão. Magnetismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que o nome foi utilizado porque isso eram forças, fluidos, que ninguém sabia o que era. E o Arago mesmo ficava impressionado com essa energia, com essa força que se fazia, que o médium incorporado, o sonambulismo provocado, conseguia fazer proezas. E o Kardec sempre com o pé atrás. Pestalozzi conhecia a prática no sentido de que os médiuns, os sonâmbulos, a incorporação provocada, eles tinham a habilidade de cura, de imposição de mãos. E ninguém sabia que raio que era aquilo, só que funcionava. E o Pestalozzi, então, acreditava, tanto que ele submeteu o filho dele, dava sugestões, dava conselho ao filho dele para procurar. O filho dele passava por problemas de saúde muito graves. Então ele falava assim, procure um magnetizador, procure um fulano e tal, não sei o que e tal. E ele ia procurar, e ia tratar, enfim. E Pestalozzi não era vinculado a igreja nenhuma, a religião nenhuma. O que custou a ele grandes problemas na Suíça. Porque mesmo depois da Europa ter passado o que passou, principalmente com os huguenotes e a terrível noite de São Bartolomeu, não foi aprendida a lição da tolerância. Eram perseguidos cruelmente. E o próprio Pestalozzi, um dos motivos do fechamento de Verdun foi a perseguição religiosa que ele sofria. Por que ele não ensina a religião aqui? Ele tem que ensinar a religião. Não tem que ensinar a religião. Aqui é um sistema laico. Então ele teve problemas sérios com os professores em fases mais adiantadas, porque os professores iam embora. Não concordavam com a liberdade. Olha que impressionante. Não concordavam com a liberdade que eles tinham dentro de Verdun. Eles queriam dogmas. Por isso que o Espiritismo, meus irmãos, precisa sempre manter o pé firme sobre a liberdade sobre a liberdade de dogmas, rituais e preconceitos, porque isso daí acaba com o centro. Não, é simples. É o cristianismo redivivo, em sua mais simples pureza. Nunca esqueçam disso. Em 1825, com 21 anos de idade, ele funda uma escola de primeiro grau, já em Paris. Ele já possuía o bacharelado em Ciências e Letras, 21 anos. Forte concorrência das instituições religiosas, que contavam com subsídios do governo, fizeram com que essa escola, que foi criada nos mais profundos instintos de liberdade, fechasse. Porque ele ensinava com uma liberdade para os alunos, ensinava, e era um Verdun em miniatura que ele tinha dentro dessa escola que ele fundou em 1825. Mas não conseguiu aguentar,
porque as outras escolas, principalmente as religiosas da época, que mesmo depois da Revolução Francesa, que separou o Estado da Igreja, mesmo depois dessas conquistas da Revolução Francesa, do Iluminismo, voltou ao que era no antigo regime, ancien regime. Então, as religiões dominantes da época, que era o catolicismo, deitou e rolou. Porque, além de tudo, essas escolas recebiam subsídio para se manter do Estado. E o Kardec não conseguia. Não conseguia. Isso daí eu também tenho bastante proximidade com essa coisa, porque eu venho de uma família de professores. E em 1997, nós decidimos transformar a nossa casa, a casa dos meus pais, numa escola de supletivo. Transformamos a nossa casa em salas de aula, vocês imaginem. E todos os meus irmãos davam aula junto com a minha mãe, o meu pai, e meus irmãos, e contratavam os professores, porque tinha disciplina que nós não tínhamos na nossa família. Só que ela funcionou um pouco mais tempo do que o Kardec. Funcionou de 97 a 2007, porque nós não conseguíamos combater, vencer a concorrência com as escolas de supletivo que foi aprovada, abaciada na época. Lembra daquele negócio, tire o diploma em 30 dias? Nós dávamos um curso supletivo de primeiro e segundo grau, que durava 1 ano. O MEC aprovou um projeto de lei que qualquer boca de porco abria aí as suas aulas e dava o diploma em 30 dias. Os alunos vinham para a gente e falavam assim, por que eu vou estudar aqui 1 ano para conseguir o primeiro e o segundo grau, se eu posso tirar o meu diploma em 30 dias? Não pode. Vimos os alunos indo embora, ficando só aqueles que queriam aprender, que é a minoria até hoje em dia, e fechamos a escola. Por isso eu entendo o Kardec. E quando eu li isso daqui na biografia dele, eu falei assim, nossa, o mundo e a humanidade não muda. Muda pouquinho. Concorrência. Ele teve que fechar a escola. Em 1826, já com 22 anos de idade, ele funda uma escola técnica, a Instituição Rivail, que fechou em 1834. Veja, nem 10 anos. 10 anos. O professor tinha, em geral, uma vida muito modesta. Olha, parece que eu tirei hoje em dia, né, dos jornais, né? O professor tinha, em geral, uma vida muito modesta, ou melhor, mais miserável do que modesta. Quem já ouviu aqui falar que o ticket de alimentação do professor se chama Vale Coxinha? É verdade. Quando eu dava aula no Estado, era vergonhoso. Todo mundo igual. O professor ainda é miserável, ainda é visto como, não é visto como uma disciplina, como uma profissão que vai formar cidadãos. É a única profissão que forma profissões, que formam estadistas. Na mão de todos os professores passam todos os tipos de pessoas, mas não tem a atenção que deveria ter, e já não tinha nessa época. Ele contava com o apoio financeiro do seu tio, só que o tio era um jogador inveterado e perdeu todo o dinheiro dele. Ou seja, o tio que ajudava ele a manter a escola aberta, perdeu tudo e eles tiveram que fechar, porque não tinham mais dinheiro para pagar essa escola técnica. Essa escola técnica foi constituída segundo os pensamentos filosóficos da época do positivismo. Ou seja, a criança, o jovem tem que ter disciplinas técnicas, química, física, fisiologia, matemática, enfim. Era de Augusto Comte, que tanta influência teve aqui no Brasil também, nos primeiros anos da República, o positivismo.
Em 1826, com 22 anos de idade ainda, junta-se a ele na instituição a professora e escritora Amélie Gabrielle Baudot. Também escritora e uma mente privilegiadíssima para a época, que mulher não tinha que estudar, não tinha nem que aprender a ler e escrever. Ela aprendeu a ler e escrever. Era raro. Contos primaveris, noções de desenho e o essencial em belas artes. Foram 3 livros que a Amélie escreveu e legou para a posteridade. Influência marcante para todos os pedagogos e professores da época. E uma delas, brasileira, a Anália Franco, que não é só o nome do shopping ali onde os novos ricos da Zona Leste onde moram, em Tatuapé. Anália Franco foi uma grande mulher, uma grande professora, uma grande educadora, muito pouco conhecida por nós brasileiros, que enfrentou a época dela de frente, criando escolas para moças. E tá aí, ó, bonitinha, né? Em 1828, já com 24 anos de idade, ele se publica a sua mais importante obra pedagógica. Uma proposta, ele cria um projeto chamado Proposta de Plano para a Melhoria da Educação Pública. É o que nós estamos precisando hoje. Nunca a educação teve tanto dinheiro à disposição e nunca a educação teve numa situação tão desgracenta como tem hoje. As crianças saem da escola sem saber ler, escrever e fazer conta. E com o dinheiro que a educação, que o Ministério da Educação e as pastas da educação têm, alguma coisa está errado. Livros saem do prelo com erros e vão para os alunos. Aí no meio do ano fala assim, não, está errado aqui, não foi o Dom Pedro II que assinou a Lei Áurea. Tipo, falhas assim. Assustadora. Na época de 50, de 60 do Brasil, o Brasil tinha essa importância de dar a boa formação para os alunos, formando bons professores. Hoje em dia, professor assume a aula, quem não consegue emprego de qualquer outra coisa, aí vai vou dar umas aulinhas. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Ainda tem que ser dom. Ser professor é um sacerdócio, é amor, é o que nós vimos no primeiro slide. É amor. É dedicação, é explicar. Você não entendeu dessa vez? Não, professor, não entendi. Acha um novo meio de explicar frações para o cara. Eu não entendo frações. O que é 1/8? Você compra uma pizza e divide em 8 partes. Aqui, isso é fração. 1/8. 1/4. É trazer de novo essa paixão. Não adianta dinheiro. Não tem como aplicar certo, não tem como. Ninguém sabe utilizar direito o dinheiro. Para quê? Então não adianta. Pode ter trilhões. Não vai funcionar. 56 páginas ele apresentou para o Congresso Nacional Francês. Ele propõe nesse projeto 24 anos, meus amigos. Brincadeira, né? Ele tinha ele diagnosticou o problema da educação na França do século XIX. Ele diagnosticou e apresentou esse remédio. Na cabeça dele, é um garoto, não sabe nada. Na cabeça dele, ele falou que ele tinha que propõe a criação de escola teórica e prática de pedagogia para formar professores com duração de 3 anos. Até falou assim, um professor é bem formado em 3 anos. Não tinha na época. Ele propõe, ele fala assim, olha,
a minha proposta é que seja criado cursos de formação de professor. É ou não é uma visão assustadora de um garoto de 24 anos de idade? Uma visão de contexto, uma leitura do que estava acontecendo no mundo. Ele já via isso, meus amigos. Eu fico vendo meus alunos, eu fico preocupado que eles não entendem, eu fico preocupado. Propõe a criação de uma escola teórica e prática de pedagogia. Para ensinar, olha o que está nesse texto dele. Para ensinar é preciso estudar pedagogia do mesmo modo, 24 anos, do mesmo modo que somente é médico quem estuda medicina. Então não pode ser qualquer um que vai ser professor. Tem que estudar para ser professor. Assim como não é qualquer um que vai ser médico. Tem que estudar para ser médico. Veja a importância que ele dava para a formação pedagógica, meus amigos, meus irmãos. É o que o Espiritismo faz hoje. Você quer conhecer a doutrina? Quero. Então vamos estudar juntos. É ou não é assim? Vamos estudar, vamos abrir o livro e nos deitar sobre as obras. Porque é muito fácil você chegar na internet hoje e falar, você parecer um grande conhecedor da doutrina, e você faz uma pergunta do Livro dos Espíritos e a pessoa não sabe responder. E não sabe responder. Nós estamos na mesma situação. Então, dentro do Espiritismo, nós somos convidados a estudar todos os livros, a doutrina, todos os livros básicos do Espiritismo, as obras básicas de Kardec. Tem espírita que nunca leu O Céu e o Inferno, nem sabe que existe esse livro. E é um crime. Em 1828, com 24 anos de idade, a gente vê a influência do positivismo de Augusto Comte. Ele propõe que a educação seja considerada uma ciência. Augusto Comte, ele tinha essa ideia de que a base tem muito a ver com Descartes. A base, o tronco, tem que ser as ciências, principalmente a física, as ciências exatas, para dar suporte para o aluno. Uma pessoa educada, olha que interessante, essa citação de Kardec nesse texto. Uma pessoa educada, com 24 anos, uma pessoa educada e científica não acredita em almas do outro mundo. Eu deixei até em vermelho para ver que a morreu pela língua, né? Não acredita em almas do outro mundo. Todo sobrenatural pode ser explicado por fatos naturais. Isso nós vemos nos seus livros. Que se uma mesa provar que ela tem músculos e tendões e tal, eu vou rever. Foi assim que ele começou a sua pesquisa sobre o espiritismo. Imagina, uma mesa falar? Kardec, vamos lá ver e tal. Pelo amor de Deus, acorda. Ele ficava louco da vida, que os amigos dele mais iam falar, é verdade, nós perguntamos lá se o fulano ia casar, e a mesa falou que vai. Nossa, ele devia doer no estômago dele, né? Até que ele foi. Lecionou todas as ciências fundamentais. Ele lecionava as ciências fundamentais propostas por Comte. Dentro dessas disciplinas que ele ensinava, que ele dominava, meus amigos, tinha a lógica e a retórica, a anatomia comparada, fisiologia, física, química, matemática, geografia, latim, ele conhecia para ensinar, hein? Latim, grego, holandês, desenho linear e geométrico, linguística e gramática. Ele mesmo fazia a revisão das suas obras e incentivava uma coisa interessante que a gente vê no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Ele incentivava o ensino do canto e das artes dramáticas na escola. E a gente vê
que ele tem um tratado nos seus livros, na codificação, ele fala sobre a importância das artes para o espírito. Isso daí está no livro dele? Tá, é só ir pesquisar. Só que dá trabalho, né? Esse é o rosto dele com 25 anos. Sério, né? Em 1830, ele publica diversas traduções do francês para o alemão e vice-versa. Então ele pegava textos da literatura francesa e alemã e traduzia, porque ele dominava a língua. Então várias obras, vários trabalhos, principalmente de Fénelon, que era um grande escritor da época, um pensador da época, ele traduzia. E Fénelon e tantos outros a gente vê no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Textos desses grandes pensadores, que ele não recebia nenhum texto. Médiuns recebiam ao redor de outros departamentos, outras partes do mundo e mandavam para ele. Foi assim construído o livro dos Espíritos. E ele comparava. Ele lançava para os médiuns uma pergunta, os médiuns respondiam e ele via e falou assim, olha, eles não se conhecem, eles não sabiam o que ele mandava, as perguntas, e comparava. Aí ele foi compondo as obras dele. Com 27 anos, em 1831, ele publica a sua obra de gramática francesa. Quem conhece gramática francesa sabe que é um sururu. É por isso que foi abolido o francês, porque é muito difícil, muito difícil o francês. Por isso que foi utilizado, então, agora o inglês, que a gramática é mais simples. Primeiro foi o grego, depois foi o latim, depois foi o francês, e agora é o inglês, como a língua universal. Então, e ele dominava a gramática, meus amigos. E escreveu um livro sobre gramática francesa. A gramática francesa clássica por um novo plano de ensino. Ele propunha como deveria ser abordado o ensino de gramática nas escolas, que é difícil. Apresenta para a comissão oficial do governo um parecer que resumia suas reflexões pedagógicas. 27 anos ele já tinha reflexões pedagógicas. Acho maravilhoso isso. Maravilhoso. Sua experiência de 12 anos de magistério e a importância da educação moral para as crianças. Lembra que nós tínhamos educação moral e cívica? Besteira. Não. Importante. E ele mesmo falava que é importante. Não de um modo engessado, de um modo dogmático, mas você entender o que é moral e cívica. Que você é um cidadão do mundo. E que você tem direitos, sim, mas tem deveres também. Hoje em dia é só ensinado direitos para as crianças. Não é ensinado dever. Nós estamos perdendo o trem da história, meus irmãos. Está escapando das nossas mãos. E para os pedagogos, nós ficamos preocupados. Em 1832, então, ele para de enrolar a Gabriele e casa com a Amélie e casa com ela. Chega, né? Vamos casar então. Casa com ela, com a grande companheira da vida dele. E que depois, nas obras póstumas, nós vamos ver a importância dessa mulher para o espiritismo. Vital. Fundam junto uma escola, em 32, ele funda uma escola para meninas, que sempre foi relegada, sempre foi deixada em segundo plano a educação e a instrução para as meninas. A minha mãe, para vocês terem uma ideia, a minha mãe nasceu em 1946, já é falecida. O meu avô permitiu que minha mãe estudasse
até o ensino fundamental, até a quarta série, o que seria hoje, para ela saber ler, escrever e saber ler como que se devia fazer chuleio, bordado e não sei o quê. Porque na cabeça do meu avô, ele falou assim, não, eu não quero dar problema. Se o Toninho quiser que aqui estude mais, é problema dele. 1946. Problema dele. E tanto que meu pai incentivou minha mãe a estudar até o fim. Porque para o meu avô não precisava mais estudar. Essa é a mentalidade de meus amigos, nem 100 anos. Atual ainda. A gente vê, hoje em dia, pessoas pensando na mesma coisa. Não, tem que estudar, vai enfiar ideia na cabeça. Verdade ou mentira? Não tem que estudar, a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos e pronto. E eles, em 1832, quase 200 anos, tinham essa preocupação de não, tem que estudar também, mulher tem que estudar também. Por isso que o Espiritismo, meus irmãos, é uma dádiva, é o consolador prometido mesmo. Veio na hora certa para apaziguar o nosso coração dessas aflições. Chega, a gente precisa evoluir, precisa dar um passo à frente. Estamos vivendo como nos homens da caverna ainda? Não, vamos sim, vamos evoluir, vamos para frente. Todos somos convidados. Ele usa muito a ideia do jardineiro e do professor, como um método pestalozziano. O jardineiro, então, ele é aquele que vai dar forma, vai ajudar a planta a se desenvolver, a produzir mais. Não é isso, Bárbara? O jardineiro entra aí como um grande auxiliar para ajudar a plantinha a produzir mais. Produzir frutos mais fortes, mais bonitos, mais vistosos, mais deliciosos. E o Kardec também usa essa mesma ideia. O espírito da criança é semelhante a um terreno cuja natureza o jardineiro hábil deve conhecer e estudar, a fim de semear com proveito. Rivail e o sistema platoniano. Esse texto faz parte do discurso, todo ano ele fazia um discurso de abertura do ano letivo. Então esse discurso do professor Rivail aos seus alunos, que ele tratava por amigos, ele não chamava de alunos, ele chamava de amigo. A fonte das qualidades se encontra nas impressões que a criança recebe ao nascer, talvez antes. Esse talvez antes deu muita celeuma para os espíritas que falam assim, olha, Rivail já acreditava na reencarnação, já acreditava, não tem nada a ver. Esse talvez antes é uma herança do sistema platoniano, que Platão acreditava que o meio interferia na formação do feto. Hoje a gente sabe que a mulher que está gestando, se ela ouvir música, é legal para o feto, ela pode conversar com o feto, ela pode falar com o feto que está se desenvolvendo dentro do seu útero, que a criança está ouvindo. É isso que Kardec está falando. Talvez antes, quando a criança está no feto ainda. É essa a citação. Hoje a gente acha que isso daí é lógica, é claro. A criança até ela mexe quando você coloca lá Vivaldi, ou você não gosta muito do Vivaldi, quando ouve Vivaldi, quando ouve música tranquila. Faz parte, o feto faz parte de você. E ele está ouvindo e sentindo o que você sente. Não só a mãe, o pai também. O pai acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do feto. Instruindo, isso daqui faz parte do trabalho dele ainda. Instruindo-vos, trabalhais em prol da vossa própria felicidade. É o que a gente fala hoje em dia. Você aprender, se instruindo, você vai se libertar de algemas seculares. Porque você vai ter o conhecimento do teu lado. E o conhecimento é libertador.
De 1835 a 1840, então, ele organizou e ministrou do próprio bolso dele, ele alugava salões e ministrava naqueles salões, aberto ao público, junto com sua esposa, cursos gratuitos. Brincadeira, né? Cursos gratuitos de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada, etc. Do próprio bolso. E os professores que iam, as pessoas instruídas iam e teciam comentário nos jornais da época, falava que teciam comentários positivos e que o professor Rivail para cá, o professor Rivail para lá. Ele era muito conceituado. E ele tinha correspondência com grandes pensadores da época dele. Organizou e ministrou cursos públicos em grandes salões alugados por ele, de matemática, astronomia, oferecido para alunos e professores. Didática simples e facilmente compreendida. Ele era simples na forma que ele queria que a pessoa entendesse. Não é hoje em dia que a pessoa usa palavras rebuscadas, não, é simples. Você entendeu? A alegria de um professor é ser entendido pelos seus alunos. Alguém tem alguma dúvida? Nossa, o professor fica feliz quando tem um perguntador, porque toda a classe acaba se dando bem, se beneficiando. Em 1848 a 49, ele então publica vários livros. Ensino gramatical da língua francesa, lições para a primeira idade, lições para a segunda idade, lições normais para os exames. Ele preparava para os exames para entrar na faculdade. Ele publicava, sabe esses hoje que tem hoje em dia, curso preparatório para concurso público? Ele escreveu um tratado sobre isso, com exercícios e com exemplos. No mesmo ano, então, ele cria, em 1831, a Sociedade de Educação Nacional, para assegurar a liberdade de criar escolas com ensino livre das interferências do Estado, da Universidade e da Igreja Católica. Olha com que ele tinha que combater. Todo mundo queria dar o pitaco. Eu só quero liberdade para poder ensinar, meus amigos. Você imagina a tristeza que foi. E em 1850 ninguém aguenta, né? Não dá. Era a igreja em cima dele, era o Estado em cima dele, eram as universidades em cima dele, e não dava. Então a lei foi aprovada que favorecia apenas as escolas ligadas às congregações. Darcy Ribeiro, uma vez eu estava assistindo, um grande pedagogo, eu estava assistindo uma entrevista dele, ele estava falando da dificuldade que ele tinha para falar para a igreja, enfim, que ele falou assim, não, tem que ser livre, a educação tem que ser livre, não pode estar vinculada. Ontem, né? Darcy Ribeiro é de ontem. Não, tem que estar, porque para a igreja tinha que ser só a igreja que poderia dar cursos, ensino formal no Brasil. Ele falou, não, tem que ser livre, tem que ser uma política de Estado. E ele falou assim, eu ficava bobo com o cardeal arcebispo, que ele eu discutia com ele. Eminência não pode ser assim, tem que ser livre, tem que ser aberto. Então você vê, aí Kardec falou, não, tudo está dando lugar para as congregações, e, enfim, o que levou as escolas laicas a fecharem. Inclusive a do professor Rivail, que nesse ano de 1850, se aposentou. Em 1850, então, ele se aposentou. Não tinha nem... Olha assim, 1850, ele nasceu em 1804. Chega, não dá mais, não dá. E não dá mesmo. Assim como nós fechamos a nossa escola, que não dava. Em 1854, com 50 anos de idade,
Aí ele tem o chamamento do professor Rivail de educador da juventude para educador da humanidade. Só que ele não perdeu ainda aquela essência de educador da juventude. Nós vemos isso nas obras dele, nos 5 livros da doutrina espírita. A forma fácil de compreender a doutrina, didática de compreender a situação que ele escreveu. O próprio livro dos médiuns. É um tratado científico maravilhoso, fácil de entender, fácil de seguir, que ele coloca contextualizando como se fosse nos dias de hoje a doutrina. Nunca perde a sua natureza, a sua simplicidade. Perde sim para os que têm má vontade, que falam que ele está ultrapassado. Está ultrapassado, vai estudar, filho, vai procurar, vai estudar, vai abrir um livro, vai... Ultrapassado, pelo amor de Deus, ultrapassado está vocês. São convidados a estudar, mas querem estudar? Não. Em 1857, com 53 anos de idade, então, ele publica a obra libertadora e consoladora de toda a humanidade, que ainda nós estamos no início do Espiritismo. Se a gente for comparar o Espiritismo, esse ano de Espiritismo, com o cristianismo, nós ainda estamos como se os cristãos ainda do início do cristianismo ainda tivessem que se reunir nas catacumbas. Aliás, uma amiga nossa de Portugal, a Manuela Vasconcelos, ela falava de uma época em Portugal que eles tinham que se reunir às escondidas. Eu ficava maravilhado ouvindo ela falar, que eu morei um tempo lá fora. E ela falava que tinha que esconder, procurar, ver do lado para ver se tinha alguém que estava seguindo ela. Eu falei assim, nossa, bonzinho. Eram perseguidos, ainda são. O espiritismo na Europa, em Portugal, não é bem visto. Então, vê a grande responsabilidade que nós temos enquanto estudiosos da doutrina, porque os futuros vão depender da gente. Que os futuros somos nós mesmos quando formos reencarnar. Então, que mundo que nós queremos deixar para os nossos filhos e para nós mesmos, pensando na nossa próxima reencarnação? Mas isso é outra coisa, né? Já é um outro tema, é a parte 2 da nossa palestra, que, se Deus quiser, a gente volta a falar, do Kardec espírita, que é maravilhosa também a história, maravilhosa. Muita paz a todos, meus irmãos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aos nossos irmãos espirituais, aos nossos protetores, que inspiraram a gente, inspiraram sempre, desde o início, a nossa caminhada, aos irmãos encarnados também, que sempre estiveram conosco. Obrigado pela oportunidade, irmão Oceano, por falar aqui nessa casa bendita. E é isso daí. Paz seja com todos. Nós agradecemos nosso querido Marco por essa aula sobre Kardec, o pedagogo. Realmente foram traços biográficos e também detalhes que são muito atuais para a nossa reflexão, né? De como Kardec foi à frente do seu tempo, como ele foi realmente um espírito missionário, né? E um grande professor para todos nós. Possamos adentrar. Só para complementar, esse livro, essa palestra foi baseada num livro, isso? Foi baseado nesse livro aqui O livro do Ventouil, esse daqui, né? Perfeito. Este livro. Deixa eu mostrar aqui na tela. Esse livro aqui que é do Allan Kardec, do Ventouil e do Thyssen, né? Que é um livro, esse livro antigo, mas que muito atual para todos nós. Muito atual. Eles foram para a França. Muitas das coisas aqui, eles eram né, da Federação. Então, eles receberam essa incumbência, essa missão de escrever sobre o fundador da nossa doutrina.
E nota que o Kardec é um fundador de uma doutrina que é pouquíssimo celebrado pelos próprios espíritas. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Ele não tem que ser igual aos outros, né? Idolatrado. Ele fez a missão dele, só que ele tem que ser lido, estudado. É isso que ele quer. Ele não quer ter estátuas ou monumentos, ele quer ser estudado. Esse é o objetivo dos educadores. E ele é um caso específico desse. Enquanto outros fundadores de religiões, inclusive espiritualistas, exigem que ele tenha um lugar, essa pessoa, destaque, né? De destaque dentro da religião que ele fundou. Enquanto Kardec, a maioria não lembra nem da data que ele nasceu. Eu acabei de apresentar, mas muitas pessoas que estão assistindo na internet, se eu perguntar quando que ele nasceu, não lembro. Não lembra. É característica, né? É 3 de outubro. De outubro. Então, exatamente. Fica um convite para quem quiser ler o livro, né? E o Marco tem mais 2 palestras para continuar essa jornada de Kardec, né? Muito bem. Então, todos nós agora agradecendo sua presença, agradecendo a presença de todos aqui presencialmente aqui na casa. Nós vamos pedir agora, preparando o nosso pensamento, elevando até Jesus, envolvendo a nossa querida Bárbara, que vai fazer para a gente a prece de agradecimento do trabalho de hoje. Queridos irmãos, estamos todos nós aqui reunidos para falarmos um pouquinho sobre o nosso querido codificador. E vamos todos nós, nesse instante, elevar o nosso pensamento até Jesus, o nosso Divino Mestre, aquele que nos acompanha em todos os momentos. E vamos agradecer a Ele essa oportunidade de estarmos aqui, na nossa casa bendita. Agradecer todos os nossos irmãos que estão encarnados e os que estão desencarnados aqui conosco. E vamos pedir com muito carinho e amor que Jesus esteja conosco, nos acompanhando onde estivermos, para que possamos colocar em prática os seus ensinamentos e podermos estar com Ele em todos os instantes de nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Vamos mantendo todos nós em silêncio, para agora partirmos para os passes. Quem quiser desejar tomar passe, vai se encaminhar em uma fileirinha ali em frente àquele outro salão, para que a assistência seja realizada, tá bom? Obrigado, boa noite a todos.